Boa tarde, todos e todas, colegas deputados. Eu falei aqui na terça-feira sobre um processo que eu entrei contra o Estado de São Paulo, mais especificamente contra a Secretaria da Educação, do secretário Renato Feder. Eu comentei aqui uma fala que ele fez comigo na reunião, na qual também estavam o meu chefe de gabinete e a minha chefe do jurídico, em outubro, e dando o motivo de por que ele não podia aceitar a entrada de acompanhantes pessoais de alunos autistas na sala de aula. Lembrando que as escolas vêm proibindo esses acompanhantes de entrarem, mas, no entanto, não dão nada em troca. E a gente está falando de autistas de alto nível de suporte, como meu filho, que não fala, tem deficiência intelectual, e que só conseguiu ser incluído na escola regular municipal porque tinha um acompanhante do lado, tinha tudo que a lei prevê, o que não acontece nas escolas estaduais. Hoje cedo saiu uma matéria no Metrópolis. Queria pedir para colocar o print ali na tela. E eu queria deixar claro que eu estou lendo o título da matéria, tá? Feder alegou o risco de auxiliar de autista comer, entre aspas, alunas, diz deputada. Foi esse motivo que ele me deu, que era a preocupação dele sobre acompanhantes de autistas entrarem na escola. Hoje cedo, a primeira versão da matéria saiu assim. Em Natal Metrópolis, a Secretaria Estadual da Educação não confirmou e nem negou a suposta declaração de Feder. Lembrando que meu chefe de gabinete e a minha chefe do jurídico estavam comigo também lá, são duas testemunhas. Depois, eu não sei se tem mais um print aí, a matéria foi atualizada, falando que o secretário estava negando. Ou seja, o secretário está me chamando de mentirosa. O que é muito grave, porque eu vim aqui na tribuna falar isso. E ele não tem ideia de como me ofende me chamar de mentirosa, ainda mais eu, uma pessoa autista, que tem que treinar para mentir na frente do espelho. Isso me prejudica na política, inclusive. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Não sobre o fato dele ter me chamado de mentirosa, mas sobre a questão das escolas estaduais e as crianças autistas, adolescentes autistas. Eu trouxe aqui algumas coisas que aconteceram na gestão do secretário Feder nos últimos 14 meses. Eu vou fazer um alerta de gatilho, porque são situações que, com certeza, são traumáticas, principalmente para quem é mãe de um adolescente com deficiência. São relatos muito traumáticos e dolorosos. Em Votuporanga, no dia 3 de outubro, foi noticiado que um adolescente autista de 13 anos, que não tinha um acompanhante ou professor especializado, como a lei manda ter, com ele na escola, e nem um acompanhante pessoal que a família pudesse deixar com ele durante as aulas, esse estudante de 13 anos foi levado ao banheiro de uma escola estadual e foi estuprado por um grupo de colegas. Um menino autista, que não tinha um acompanhante, foi estuprado na escola estadual. A escola não contou para os pais, eles souberam porque os alunos agressores filmaram e compartilharam as imagens. O que é que o secretário falou sobre isso? Na escola Salles Oliveira, uma diretora disse para um aluno que o que faltava para ele era uma surra. Aluno autista. Os pais descobriram porque mandaram ele para a escola com um gravador escondido. Ele não tinha acompanhamento na sala de aula e estava sozinho na sala quando foi ameaçado pela docente. O que é que o secretário falou sobre isso? Em Carapicuíba, um grupo de mães denunciou que os filhos delas, com deficiência, sem acompanhantes, ficam com as fraldas sujas ou, quando tem, são fraldas geriátricas em crianças pequenas. Vocês imaginam o que é para uma criança de 6 anos com deficiência ficar com uma fralda suja geriátrica? E colegas que têm filhos, vocês imaginam o que é uma criança de 6 anos com uma fralda que é maior que ela? O que é que o secretário falou sobre isso? A Associação Alma Preta, que fez essas denúncias, chegou a mandar uma foto para a gente de uma criança preta com deficiência chorando com aquela fralda. A foto está aqui, depois, se alguém quiser ver, eu posso mostrar. Algum colega que está aqui. Na Zona Leste, na Escola Estadual Amadeu Amaral, um aluno com deficiência intelectual foi espancado por colegas enquanto era alvo de ofensas racistas e homofóbicas. O que é que o secretário falou sobre isso? A gente também viu no Fantástico aquela cena de uma professora que jogou longe a carteira de uma aluna com deficiência intelectual. Nos últimos 2 meses do ano passado, a gente também viu 2 casos de crianças que foram esquecidas em vans escolares e morreram de calor. E não é só isso que está na imprensa, quer dizer, a gente tem problemas reais acontecendo nas escolas do Estado. Eu mandei ofícios para a Secretaria Estadual da Educação que nunca foram respondidos.
Vocês sabem que o ofício que a gente manda tem que ser respondido, teoricamente, em até 1 mês. Não foram. O ofício 018, de 2023, foi sobre a Escola Estadual Eduardo Prado, onde a gente recebeu denúncia de que um aluno autista com nível 3 de suporte, que é o maior nível de suporte, e com deficiência intelectual, sem acompanhamento e sem nenhum banheiro adaptado na escola, ficou largado. A mãe relatou que a opção que deram é que ela mesma acompanhasse o filho na escola. Ou seja, a mãe não pode trabalhar, ela é abandonada pelo marido, ela tem que botar dinheiro dentro de casa para sustentar o filho, mas ela não pode nem fazer isso, porque a escola quer que a mãe fique lá, com o menino com deficiência. E foi a mesma coisa que, curiosamente, eu ouvi da escola estadual, onde eu fui matricular meu filho. Eu ouvi da diretora e eu tenho isso gravado, que o problema era, não tinha o acompanhante especializado lá, e o acompanhante que eu estava propondo era pago por mim. O problema é ele ser pago, mãe. Se fosse você a vir aqui ficar com ele, estaria tudo bem. Eu, deputado estadual, saí aqui da LESP e ia acompanhar meu filho na escola, porque ele não tem acompanhante lá. Foi isso que foi proposto para mim e é proposto para muitas mães. Eu fico pensando se o governador colocaria uma deputada como acompanhante do filho dela dentro da escola. Não sei, né? Dependendo, isso é chamado de reforma administrativa também. Mas, quem sabe, o secretário da Educação não está sendo transparente com o governador sobre como tem tratado os alunos com deficiência na rede. Na rede municipal, o governador Tarcísio chorou. Ele ficou realmente emocionado. O ofício 174 de 2023 foi sobre um caso na Escola Estadual Teresa Delta. Sem profissionais de apoio, um aluno autista foi agredido e há mais de 1 ano era alvo de bullying de colegas. Também não foi respondido. O ofício 228 de 2023 era sobre um aluno autista que foi agredido na Escola Estadual Paulino Nunes Esposo. Esse aluno foi colocado no canto da sala, ameaçado repetidamente com um cinto pelo professor. Nesse caso, ele tinha uma cuidadora da escola, mas ela não fez nada a respeito. E esses cuidadores de escola estadual, normalmente, eles ficam no corredor e só servem para levar no banheiro. Eles não são acompanhantes pedagógicos, o que um autista grau 3 de suporte precisa e está previsto em lei. Sobre esses casos, eu sei o que o secretário disse. Nada, porque ele nem me respondeu. Nenhum desses ofícios foi respondido. Eu falei o quanto eu tentei dialogar, falei isso na terça, meses tentando, e eu acho que é importante eu trazer para a tribuna que eu tentei. Isso está documentado. Eu mandei 25 ofícios, 8 foram respondidos. Se a gente usasse isso para dar nota, a secretaria não passava de ano. Me parece que a preocupação é seletiva, especialmente porque não tem sequer um caso desses que ele fala, de acompanhante terapêutico, acompanhante pessoal de aluno autista, que, desculpa repetir, é o que está na matéria do Metrópolis, comeu a aluna na sala de aula. Enfim, isso não faz o menor sentido. Levantar problemas que não existem, isso em ciência a gente chama de falácia do espantalho. É você levantar um problema que não existe para você abafar os problemas reais aqui. E foi exatamente isso que aconteceu na nossa conversa. Usar um risco hipotético para negar um recurso que protegeria, de fato, esses alunos que eu citei, de riscos reais e recorrentes. Isso é muito desonesto. Eu ainda estou à disposição para conversar, o governador tem meu telefone, o secretário Arthur Lima tem, sempre foi muito cordial comigo. Mas para apresentarem soluções, a gente precisa resolver. Estou mais de 1 ano no diálogo, a gente precisa resolver, as famílias precisam de uma resposta. É para isso que eu fui eleita, é para isso que o governador foi eleito, é para isso que os secretários foram colocados ali, e eu tenho esperança que a gente vai conseguir. Mas se não apresentarem as soluções, a gente vai buscá-las até que a gente encontre, onde for necessário. Muito obrigada.